Olá a todos, professora Ana Recoeiro hoje com a última chave da nossa série As 7 Chaves para Aprender Espanhol, lembrando que é uma série de 7 chaves, em cada chave uma questão apresentada em um vídeo. 7 vídeos, portanto, hoje então a gente vai discutir sobre, afinal, o português ajuda ou atrapalha na aprendizagem do espanhol? Português e espanhol são línguas parecidíssimas, compartilham mais de 70% do léxico. Então, na hora de aprender, a gente pensa, poxa, eu já tenho tanta palavra em comum com essa língua, será que já não é mais fácil para mim? Claro que a gente está, quem é brasileiro para aprender espanhol, está um passo na frente, a gente já tem uma competência, certo? Então eu vou responder de cara, eu vou dizer que sim, que o português ajuda na aprendizagem do espanhol, mas em determinados momentos tem que ter muita atenção, porque o português pode atrapalhar, certo? Então, vou começar com uma questão, para a gente ver um pouco o que é a competência em uma língua. A pergunta é, que línguas você identifica de cara quando lê ou escuta? Escutou ou leu? Ah, é Tupi-Guarani. Não, é latim. Olha, está escrito em árabe. Não, isso que eu estou escutando é chinês. Não, coreano. Então, eu vou arriscar, vou dizer que talvez muitas pessoas pensem que é o inglês, porque o inglês é senso comum, é a língua de maior difusão internacional. Tem muita gente predisposta que tem já uma competência implícita para compreender e identificar o inglês. Mas cuidado, o inglês também tem línguas parecidas, né? Em uma ocasião, eu estava num restaurante em Buenos Aires e duas meninas, estava eu e o meu esposo, duas meninas na mesa ao lado, muito ao lado, porque as mesas ficam muito perto uma das outras em determinados restaurantes, e elas falavam uma língua e me soava, me parecia que era inglês. Mas eu não tinha certeza, porque parecia também que não era inglês, mas tinha alguma coisa, ou seja, eu identificava que era da família das línguas do inglês, das línguas germânicas, mas via que tinha, então, bom, nós conversamos, vamos perguntar, vamos. Aí perguntamos, olá, senhorita, por favor, uma consulta, quisiéramos saber que língua hablan ustedes. E elas, muito amáveis, pero arriscamos em falar em espanhol, porque elas estavam em Buenos Aires, né? Vai que colhe, porque elas falavam neste idioma. E elas disseram norueguês. E aí começamos a conversar com ela, uma delas falava em espanhol, a outra não, a outra só falava norueguês. E, bom, isso é só um exemplo para mostrar que às vezes a gente pensa que tem uma competência, ou mesmo tem, e essa competência está relacionada a uma família de línguas, e não a uma língua específica. Mas o que eu queria dizer com esta pergunta não tem nada a ver com o inglês nem com o norueguês. É que eu acho que a maioria dos brasileiros, eles identificam de cara o espanhol. Por quê? Porque a semelhança entre o português e o espanhol é muito grande, gente. É muito grande. Entre 70% e 80% das palavras são comuns, ou pelo menos são muito parecidas. Então, o que acarreta isso? E essa proximidade, esse entendimento que os brasileiros ou os portugueses têm do espanhol, isso é histórico. Isso faz muitos e muitos anos. A gente tem como que uma predisposição para entender. A gente tem uma competência implícita. Tanto é que a gente brinca de dizer cueca-cuela, sabendo que não é cueca-cuela, né? Então, por favor, a minha mãe, que nunca estudou espanhol, quando eu via, estava espanholizando as palavras, certo? Então, eu acho que a gente tem uma predisposição, a gente tem um meio caminho andado, a gente tem uma competência implícita da língua espanhola, como não tem do tupi-guarani, nem do árabe, nem do coreano, nem do grego, nem do havaiano. Então, essa pergunta foi para entrar numa questão que eu gosto muito de teorizar sobre ela, que qual é o grau mínimo de competência numa língua que não é a nossa? Sim? Qual é o grau mínimo? Existe um grau mínimo? Eu acredito, e teorizo sobre isso, falo sobre isso, que o grau mínimo de competência que
cada pessoa tem numa língua é a capacidade de identificar. Não é bem a capacidade, mas é a identificação de uma língua. Então, tu escutas uma língua, ou tu leias uma língua, e tu consegues identificar que língua é aquela, certo? Por exemplo, se tu é estudioso das línguas indígenas, digamos, tu escutas as línguas e tu sabes que essa língua pode ser o tupi, o tupi-guarani, sei lá quantas, porque existem milhares de línguas indígenas atualmente ainda. Então, o grau mínimo de competência é tu identificar aquela língua. Tu pode até nem saber o que significa aquela palavra, mas pela sonoridade, pela fonética, pelo ritmo também, tu consegues identificar que língua é aquela. E esse é o grau mínimo de competência numa língua. Outra história. Eu estava na Espanha, e eu fui num concerto, num show, né? E uma pessoa falava, e eu, meu Deus, que língua é esta? Eu identificava, a língua era assim, a pronúncia da língua era como um português de Portugal falando, menino, português de Portugal. Era essa entonação do português de Portugal. Mas tinha elementos do francês, que eu identificava nitidamente o francês, a presença do francês, mas também tinha o espanhol, o castelhano, e a pronúncia, né, a entonação, a cadência do português de Portugal. E eu, meu Deus, que língua é essa? Então, só na questão de eu identificar o francês dentro daquela língua, quer dizer o quê? Eu tenho uma competência mínima na língua francesa. E não é mínima, porque eu tenho, por exemplo, teste de aprovação em teste de proficiência de competência leitora. Eu fiz curso de inglês, eu não sou fluente em francês, perdão, mas eu tenho uma certa competência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu ter percebido a presença de uma língua dentro da outra diz, né, ou comprova, não, que eu tenho competência na língua francesa. Então, tu identificar uma língua, ou que tem elementos de uma língua dentro da outra, é nível de competência, certo? Bom, que língua é essa que mistura o espanhol, tem muito francês e que tem uma entonação, pelo menos esta pessoa que falava, do português? É o catalão. Então, eu estava onde? Eu estava em Barcelona. E ouvi, claro, uma pessoa falando em catalão, certo? Que é uma língua falada na Catalunha, que é a região da Espanha, uma das comunidades da Espanha, certo? Bom, então a gente entra mais especificamente, caminhando para entrar se o português mais ajuda do que atrapalha na aprendizagem do espanhol. Eu já indiquei que eu acho que ajuda. Muitas pessoas que estudam isso afirmam também que para um brasileiro é mais fácil aprender porque a gente já está a um passo dentro do espanhol, né? São mais de 80% das palavras têm a mesma origem, tem muitas palavras em comum, mas os problemas podem começar a existir nas armadilhas do quê? Do que é igual, do que é parecido e do que é diferente. Eu fiz um esquema aqui, não tem nada de teórico. Existem palavras para designar, palavras da linguística, para designar, ou dos estudos da linguagem, para designar estes fenômenos, ou pelo menos alguns deles, mas não nos interessa aqui colocar nomes aos bois, porque nós estamos tratando de entender de que forma que o português pode ajudar ou atrapalhar, complicar na aprendizagem do espanhol. Na aprendizagem ou na aquisição, a gente trata como sinônimo em determinados contextos. Então, eu fiz esse jogo de igual, parecido e diferente. Então, eu categorizei estes 5 tipos e eu vou dizer assim, que existe o que é igual. O que é igual? Por exemplo, café em português e café em espanhol. Se escreve igual? Sim.
se lê quase igual, é só fechar a vogal E no espanhol, café, e não alargar o A, não é café, é café, café. Então, se escreve igual, se lê quase igual e tem significados iguais, é a mesma coisa. Então, quando o igual é igual. E o que é quando o igual é diferente? O exemplo é rato, em português, e em espanhol, rato, rato. Certo? São coisas diferentes. No português é o bicho e no espanhol é um momento. Se escreve igual, se lê quase igual, de ra para ra, não tem muita diferença. Mas tem significados totalmente diferentes. Então, isto é uma palavra que pode começar a complicar, porque se escreve igual, se lê igual, mas tem significados diferentes. E o parecido igual? Olhem o parecido igual. Se escreve parecido, praticamente quase igual, parecido. Se lê parecido e tem significados iguais. Então, são parecidos iguais. E o exemplo que eu coloquei é, em português, ônibus, em espanhol, ônibus. Ônibus. Certo? Tem outras formas de designar ônibus em espanhol. Tem várias. Tem coletivo, bonde, mais coloquial. E tem ônibus é uma palavra assim que tem um leque de nomes dependendo da região do espanhol, sabe? Chama até guagua em Cuba. Bem, e o parecido diferente? O parecido diferente se escreve parecido, se lê parecido, mas tem significados diferentes. E o exemplo é um falso cognato, que é em português apelido, e em espanhol apellido, o apellido, que quer dizer outra coisa, que é sobrenome. Na verdade, em espanhol, apelido, o apellido, é sobrenome. E para nós, apelido é apelidar a pessoa de gordo, de... Bom, e o quinto? O quinto são as palavras que se escreve de forma diferente, se lê de forma totalmente diferente, obviamente, mas tem significados iguais. O exemplo é grama, que em espanhol se escreve e se lê césped. Então, césped, no pisar el césped é não pisar na grama, certo? Então, por que eu trouxe esse esquema inventado por mim, bolado por mim? Para mostrar que entre o igual, o parecido e o diferente, nós vamos entrando conforme vamos aprendendo a língua, vamos passando do básico e até mesmo dentro do básico, a coisa vai ficando enroscada, a rede vai ficando mais fina e a gente pode ir se atrapalhando. Então, vai necessitar de uma atenção redobrada à medida que nós formos avançando na nossa competência, no caminho da competência na língua espanhola. Então, separando o português na aprendizagem do espanhol, do básico ao avançado. Então, eu vou afirmar novamente que o português ajuda muito, colabora muito na aprendizagem do básico. A gente já está um passo, a gente compreende as coisas mais básicas. Mas o português pode ou não ajudar na aprendizagem do avançado. Porque no avançado a coisa vai complicar. Bom, então, pegando primeiramente a parte por que o português ajuda na aprendizagem do básico, porque existe já uma intercompreensão, porque nós já estamos predispostos, a maioria dos brasileiros já tem uma competência implícita, muitas palavras são comuns. Tu vai na padaria, ou tu encontra uma pessoa na rua, um hispânico, e tu vai conseguir conversar, tu vai te virar mesmo sem ter estudado espanhol, certo? Não vai acontecer o mesmo se tu vai conversar, por exemplo, tem um chinês na padaria, ou tem um alemão na padaria, ou tem um índio. Talvez o índio seja até... Não, dependendo da língua indígena vai ser muito mais diferente até, certo? Então, o português e o espanhol, a gente já tá um passo dentro do espanhol. Essa é a verdade. Isso pode ser motivador, pode ajudar. Mas não se pode generalizar. Por quê?
Porque no avançado as coisas vão começar a ficar diferentes. E eu torno a dizer que o parecido pode ser um obstáculo. O parecido, o igual e o diferente vão começar a se sobressair e as estruturas das frases já não vão ser tão simples. Os conectores já vão começar a complicar. Então, reiterando, à medida que formos entrando na língua, nós vamos cair nessa rede, nesse emaranhado, e vamos perceber que vamos questionar o que parece igual é igual? Quais são as diferenças entre os parecidos? E o que é de fato diferente é diferente? No fim, eu termino comentando com você sobre essa questão do diferente, do igual, que às vezes te ensinam que é diferente, mas na verdade tem uma forma que é igual, e isso te complica ainda mais a vida. Então, duas questões. Quais são as facilidades e as dificuldades na fala e depois na escrita? São praticamente as mesmas. Olhem que interessante. O que é mais fácil na fala? A fala é mais fácil, claro que num nível básico, mas nos contextos formais, ao contrário do que poderia parecer, que uma conversa informal fosse mais fácil. Não, é no formal, porque no formal é que vai estar uma norma padrão, uma norma culta padrão. No formal não vai ter a gíria, por exemplo, não vai ter o espontâneo, o coloquial, que é o que vai ser mais difícil. Por quê? Porque o formal é mais padrão, por exemplo, é o que está na gramática. Então, e o difícil? Quando tu te deparar com uma linguagem técnica ou específica de uma área que não é a tua área em absoluto, também vai ficar difícil. Assim como quando for um coloquial cheio de gírias, de espontaneidade, ai meu Deus, o negócio vai ficar difícil de entender. Uma conversa de rua entre amigos é muito difícil de entender. E a leitura é a mesma coisa. Eu acho que complica um pouco mais, né? Na verdade, a teoria traz que a leitura ela é mais conservadora. Então, ela, por ser mais conservadora, a escrita, ela vai ser um pouco mais fácil de tu leres. Mas, atenção, os textos básicos, os textos mais formais, com a prevalência da norma culta, padrão, né? De uma linguagem mais standard. E o difícil coincide com a fala. É a linguagem... O que é difícil? É a linguagem técnica. Pega um livro de... não sei do que, de física, de medicina, até mesmo de linguística, né? E a linguagem técnica vai ser mais difícil. E também vai ser difícil a leitura, vai ler Borges, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil compreender. Vai ter muita palavra que tu não vai entender, e as frases também, e o texto como um todo. Então, na leitura, o difícil é a linguagem técnica, ou a linguagem de uma área que tu não tenha conhecimento. O literário, o metafórico, o figurado, o coloquial, a ironia, o espontâneo, as gírias também vão ser difíceis na leitura. Certo? Então, já dá para ver aqui por este caminho, por esta exposição de dificuldades, que as dificuldades existem, sabe? Que o espanhol não é uma língua fácil para ninguém. É uma língua intercompreensível em um nível básico. Depois disso, é difícil como qualquer idioma é. Difícil para quem não é falante nativo, e aí entra uma série de fatores, como motivação, tempo de exposição, dedicação, tempo de contato, tempo de estudo, e outros fatores mais. Bom, para finalizar, como estudar então? Como estudar nesta rede, neste emaranhado que nós vamos ir entrando à medida que formos progredindo, que formos desenvolvendo mais e mais a nossa competência? Atenção para o igual, porque o igual pode ser diferente. Atenção redobrada para o parecido, porque o parecido
pode ser igual, mas também pode ser que não tenha nada a ver. E o diferente, que realmente pode ser diferente ou, não se engane, pode se escrever diferente e ser igual. E podem haver também duas palavras diferentes que signifiquem a mesma coisa. E eu quero contar para vocês uma tendência e isso passa muito às vezes nos cursos, né? De se achar, o professor achar e te ensinar e tu levar aquela ideia adiante, que sempre tem, que se tiver um diferente, tu vai dizer, não se diz assim, é assim, desconhecendo que também tem uma forma igual. Claro que às vezes uma forma vai ter um matiz diferente, um aspecto diferente, ou vai ser usada mais numa região do que em outra. Por exemplo, eu sempre aprendi que gasolina era nafta, não era gasolina. Então tu dizia, el coche funciona com gasolina. Não é gasolina. Não se diz gasolina, se diz nafta. Bom, aí tu chegas lá em algum país, Uruguai, não sei, não me recordo, e está lá no posto gasolina, igual, escrito igual, pronunciado só com o S um pouco forte, porque no espanhol não tem o Z, gasolina. Ai, meu Deus. Todos os anos eu disse para os meus alunos que era nafta, não diz gasolina, que está errado, e está aí a gasolina. Então é um exemplo. Outro exemplo é estacionamento. Não é estacionamento. Não, é aparcamiento. Aparcamiento. Hay que aparcar el coche e não estacionar. Chego lá em Buenos Aires, estacionamento. Ah, meu Deus, como assim estacionamento? Vou procurar nas gramáticas, nos dicionários. Aparcar, estacionar, são usadas com o mesmo sentido, se pode dizer. Pode ter algum matiz de que um é para ficar um pouco tempo parado, o outro pode ficar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro. Bom, enfim, o meu recado é esse. A rede vai ficando mais complexa. Atenção para o igual, para o parecido e para o diferente. E estas são as armadilhas da língua espanhola para nós falantes de português que levamos vantagem para começar a aprender esta língua. Certo? Um abraço, muito obrigada. Não deixe de deixar o seu gostei se você gostou da série das 7 chaves para aprender espanhol. Um abraço.